Inclusive, nós temos aqui no nosso quadro de motoristas profissionais que iniciaram na área de operações. Importante que ele seja transparente nas informações que ele colocar no currículo. Olá, neste vídeo a gente recebe a Kelly Martins, ela é gestora de recursos humanos na empresa West Cargo. E o nosso bate-papo vai ser a respeito de oportunidade de emprego. Vamos falar também a respeito de salário. Fique ligado em outras orientações que são fundamentais para você que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Kelly, muito obrigado pela presença aqui no canal, viu? É um prazer estar aqui, eu que agradeço a oportunidade e vamos bater um papo para a gente ajudar os candidatos que estão em busca aí de uma recolocação profissional, né? Perfeito, é isso mesmo. Esse também é o meu objetivo. Kelly, a empresa contrata apenas motorista pronto ou ela também aceita aquele que não tem experiência? Olha, nós precisamos que os candidatos tenham pelo menos 6 meses de experiência. Nós atuamos com motoristas de veículo semipesado, que é a categoria C ou D, e motoristas de veículo pesado, categoria E, que aí é para veículo articulado. É necessário que eles tenham experiência, porque nós atuamos com diversos tipos de carga e atuamos também em cidades e rodovias. Então, esse profissional ele precisa ter uma vivência já, né, na entrega de mercadorias, com viagens longas também, porque as nossas operações elas são bem dinâmicas. Normalmente a gente abre as seleções semanais para que os candidatos possam participar. No momento, nós temos vagas tanto para motorista de veículo semipesado quanto para motorista de veículo pesado. Kelly, você falou que contratam motoristas que tenham experiência comprovada aí de pelo menos 6 meses por conta da operação de vocês. Mas muitas vezes aquele jovem que busca uma oportunidade me pergunta como chegar lá, eu recomendo a começar por baixo, a começar, por exemplo, como ajudante de pátio ou ajudante de motorista. Isso funciona mesmo? Tá certo, funciona assim. Inclusive, nós temos aqui no nosso quadro de motoristas profissionais que iniciaram na área de operações. Começaram como ajudantes, depois passaram para a área de operação, carregamento, descarregamento, e deixaram desde o início claro que o sonho era ser motorista, que já tinha habilitação. E aí, na primeira oportunidade que nós tivemos, né, esse profissional passou para a área de motorista, mas com um veículo pequeno, né. É importante deixar claro que, assim, por mais que o profissional ele já tenha uma CNH com uma categoria E, por exemplo, que é para carreta, é o maior caminhão que nós temos, ele precisa começar nos estágios, ele precisa passar por experiências que o levem, né, a capacitação para poder conduzir um veículo de maior tonelagem. Então, aqui ele passou, por exemplo, pelo veículo VUC, que é o nosso veículo menor, fazendo entregas mais regionais, não pegando estradas ou rodovias, né? Depois ele mudou para um veículo um pouco maior, um veículo semipesado, e aí ele passou a fazer viagens mais longas, né? E isso tudo durou em torno de 6 meses, esse preparo, para que ele tivesse apto para o veículo da categoria E, que é o veículo pesado. Então, depende muito mais da pessoa do que da empresa dar a oportunidade, né? Se a pessoa estiver preparada, se ela deixar claro qual é o objetivo dela e buscar fazer o melhor, né, dentro das atividades, buscar ser o melhor ajudante, buscar ser o melhor profissional, buscar ser uma referência dentro da empresa, com certeza a empresa vai abrir oportunidade para ele para novos desafios. A gente tem esses casos aqui e foram assim oportunidades que fizeram a diferença. E qual é a formação do candidato? Por exemplo, a escolaridade que ele tem que ter, os cursos. Bom, é importante que ele tenha pelo menos o ensino fundamental completo e que ele possua também alguns cursos complementares, como o curso MOP, que é para o transporte de produtos perigosos, e para algumas atividades, né, para algumas rotas específicas, é necessário o curso de cargas indivisíveis. Kelly, o candidato que é indicado por outro, ele tem maior chance?
Olha, o candidato indicado, ele vai passar por todo o processo seletivo, conforme os outros candidatos. A vantagem para o candidato indicado é que normalmente ele já vem com referências, né? Então, quem está indicando já conhece um pouco do histórico desse profissional. Normalmente, quando nós recebemos indicações, são indicações de motoristas já da casa, né? Que indicam amigos, colegas de profissão. Então, eles já conhecem a atuação desse profissional eh, nas estradas, né, nos pontos de parada, né, em algumas operações que acontecem de forma simultânea, e com isso a gente já consegue referências positivas, porque o funcionário da casa ele não vai indicar uma pessoa que não tem uma referência boa. Então, isso já conta a favor desse candidato. Tá certo. Então é fundamental ter aí uma boa rede de contatos, né? Que dica que você pode dar para a pessoa então formar esta rede e então poder ser indicada aí para uma oportunidade de emprego? Olha, eu indico que os candidatos eles se mantenham ativos nas redes sociais, né, acompanhando as empresas, né, do segmento de transporte, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, e nos grupos de WhatsApp também. Porque através dos grupos de WhatsApp, os caminhoneiros eles fazem as divulgações das vagas, né, e ajudam também esses profissionais numa recolocação. Então é importantíssimo ter um network aí bem atualizado. É verdade. A empresa aceita mulheres como motoristas? Sim, nós aceitamos, inclusive nós temos mulheres em nosso quadro, né, de motoristas, trabalham conosco já há vários anos e elas são muito bem-vindas. E a diversidade? A empresa está de portas abertas também? Sim, as portas estão abertas, nós aceitamos, não há qualquer tipo de restrição. Como é que anda o salário aí na empresa? Nós temos, então, o salário base, conforme o piso da categoria. Nós temos alguns adicionais, que seria de horas extras, mais os acertos de viagem, né, como janta, pernoite, diária. E os benefícios: vale refeição, vale alimentação, participação nos lucros e resultados, conforme convenção coletiva. Nós também temos convênio médico, convênio farmácia, seguro de vida e vale transporte. Então, entre salário e esses adicionais, o motorista de veículo semipesado, ele consegue tirar, em média, em torno de R$ 5.700 por mês. E o motorista de veículo pesado, ele tira, em média, cerca de 5.980 por mês. Isso somado o salário base, mais a média das horas extras e os acertos de viagem, né, entre janta, pernoite e diária. Mas esse valor aí, quantas horas de trabalho por semana? Olha, em torno de 44 horas semanais, né? Nós trabalhamos com o controle de jornada, né, de forma bem criteriosa. Então, os nossos motoristas eles precisam fazer os descansos, fazerem as pernoites, as paradas obrigatórias. A gente trabalha com manobristas, né, para fazer a movimentação desses veículos enquanto os nossos motoristas de viagem estão em descanso, né? E eles só são acionados no momento da viagem em si, né, eles não ficam no pátio aguardando o início dessa viagem. Então, isso ajuda para que ele tenha um descanso melhor e esteja mais preparado para assumir uma viagem mais longa, por exemplo. E o candidato, Kelly, ele tem que morar necessariamente perto de Guarulhos, perto aí da sede da empresa? Então, nós temos diversas bases operacionais espalhadas em todo o Brasil. Nossas operações, elas acontecem principalmente nos aeroportos. Então, nós contratamos em diversas localidades. Quando o candidato ele reside próximo de uma base operacional, isso facilita para que ele possa descansar em casa no intervalo entre uma viagem e outra. Mas a maior parte dos nossos funcionários, no caso o motorista em específico, eles estão alocados em Guarulhos, então moram aqui nas imediações. Mas nós temos motoristas em outras cidades, como eu mencionei, né, na região de Petrópolis, na região de Porto Alegre, na região de Campinas. Então, em várias outras cidades também temos funcionários residentes. Tem vaga para outras regiões, Nordeste, por exemplo? No Nordeste a gente atua pouco, nós não temos, assim, operações fixas para aquela região, então normalmente é o motorista daqui que faz a viagem para lá e retorna.
Eu vou deixar as informações na descrição para o candidato enviar o currículo ou entregar aí na sede da empresa. Mas aí te pergunto, Kelly, currículo é importante? Super importante, porque no currículo é onde ele conta, né, a trajetória profissional dele, ou seja, tudo que ele tem como experiência, o que ele traz como bagagem, quais foram as operações que aquele profissional realizou. É importante o motorista colocar as principais rotas que ele atua, né, que ele tem como vivência. Como eu mencionei anteriormente, a gente não atua tanto na região do Nordeste, né? Nossas operações estão mais centralizadas na região Sul e Sudeste. Então, quando a gente recebe o currículo de um candidato que já conhece essas rotas, isso já conta a favor dele. Também é importante que o candidato deixe claro onde ele reside, né? Em que cidade, bairro que ele mora, telefones para contato, porque hoje em dia a gente utiliza muito o WhatsApp para contatar candidatos e também para fazer as ligações em geral. Alguns processos seletivos também acontecem por videochamada via WhatsApp, dependendo da localidade que esse candidato está. Então é importante que ele tenha um contato ativo, né? Às vezes a dificuldade de conseguir o contato com esse candidato prejudica ele durante o processo, porque se a gente não conseguir contatá-lo, obviamente ele vai ser eliminado do processo de seleção logo no início, né? Kelly, você falou da importância do currículo. Currículo é um lugar onde não pode mentir, né? Sim, papel aceita tudo, né? Mas para a gente, nós aceitamos o candidato que fale a verdade. É importante que ele seja transparente nas informações que ele colocar no currículo, colocar experiências que de fato ele vivenciou. Porque se ele mentir, em algum momento essa informação vai aparecer para nós durante o processo seletivo. Nós temos como confirmar essas informações através de referências e através de uma rede que nós temos de contatos. Né, os RH se falam, principalmente os RHs do transporte. Nós somos RHs bastante unidos, então a gente se ajuda muito, né, na nossa atividade. E se o candidato fala que tem experiência em X lugar, muito provavelmente nós ligaremos nesse lugar para confirmar como foi essa experiência do candidato. E se ele faltar com a verdade, com certeza ele vai ser reprovado naquele momento. Agora vamos conhecer a empresa. Kelly, fala um pouquinho da West Cargo. A West Cargo ela foi fundada em 1998, então esse ano está completando 23 anos de história, sempre atendendo companhias aéreas, agentes de carga, importadores, exportadores e EADs. EADs são os armazéns alfandegados, né, de zona secundária. Então nós temos aí a operação, uma boa parte dela sob regime de trânsito aduaneiro, que é a carga que foi importada e ainda está em fase de nacionalização. Então nós temos autorização da Receita Federal para transportar esse tipo de carga. E desde que a pandemia começou, a gente está atuando aí de uma forma bastante intensa com produtos de maior urgência, né? Transportamos diversos respiradores, máscaras, vacinas, né, contra a Covid, testes, né, de Covid, entre outros materiais pertinentes a essa situação pandêmica. Nós atuamos, então, com vários tipos de cargas de mercadorias, por isso que a gente solicita que o motorista tenha o MOP, porque a nossa programação não é conforme o tipo de produto, a nossa programação é conforme a rota operacional, né? Então, às vezes, naquele veículo tem cargas compartilhadas. Então, a gente precisa que o motorista ele esteja apto para transportar aquela carga que esteja no veículo, né? Seja ela um produto perigoso ou não. Mas é importante destacar que nós não temos caminhões tanque, né, para transporte de produtos a granel. A gente só transporta cargas embaladas, cargas perigosas embaladas. Hoje a gente está com 190 equipamentos na nossa frota, entre veículos semipesados e veículos pesados, né? São 100% da nossa frota são veículos próprios. A gente realiza toda a higienização e permeabilização dos veículos no nosso pátio aqui na empresa, aqui na sede em Guarulhos. Nossa manutenção também é própria.
Alguns serviços de manutenção preventiva a gente acaba realizando nas concessionárias, né, na rede autorizada, porque a nossa frota é uma frota nova. Nós temos em torno de 4 anos de idade média da frota. Então, isso para o candidato também é um ponto positivo, né? Ele vai estar sempre trabalhando com um caminhão em excelentes condições. Então, a maioria são automatizados. E cada vez mais a tecnologia avança, né, no conforto desses caminhões, então é importante que o candidato também esteja antenado com essa evolução tecnológica desses veículos. No nosso processo seletivo, nós realizamos diversos testes. Então, o candidato ele passa inicialmente por uma entrevista com a área do RH, depois ele vai passar por um teste prático, e aí nesse teste prático é avaliado a forma como ele realiza manobras, a forma como ele se comporta no trânsito, né? Porque a gente faz alguns testes práticos na pista mesmo, né? No bairro, na região onde a empresa está localizada. Além disso, ele faz teste do MOP, que é o teste teórico, né? Teste de direção defensiva, passa também por avaliação com a área de tráfego, que é a nossa área de operações. Então, ele tem que estar apto em todas essas etapas para que ele possa ser contratado. E, por último, ele passa por avaliação médica, onde o médico vai garantir que ele está em condições de saúde para exercer aquela atividade. Kelly, muito obrigado pela sua participação. São informações muito úteis para quem está procurando emprego. Muito obrigado. Olha, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade, estar aqui com você é um imenso prazer, Jaime. Parabéns por essa iniciativa de abrir esse canal para que os candidatos possam ter acesso à informação e conseguir se recolocarem de uma forma mais rápida, né?